Eu começo falando sobre felicidade. Vamos começar porque eu acho que ali tem um gancho bem legal para a gente conhecer um pouco de quem é doutora Ana Beatriz. Pode chamar de Bia. Tá bom. Veja, você lançou esse livro, Ana, em plena pandemia, não foi? Não, eu escrevi ele em plena Em plena pandemia. pandemia. E não quis lançar. Não quis lançar, porque eu falei assim, não me sinto à vontade para lançar um livro sobre felicidade num momento tão difícil para todo mundo. Então, ele foi lançado ano passado, Certo. em setembro. Certo. Né? E foi lançado numa roda de samba. Inclusive, foi o que você disse, né? Como que eu posso lançar na pandemia? Eu quero lançar num momento alegre. Eu acho que era o momento da retomada, que as pessoas ali começaram a novamente ter esperança. Né? E eu me senti à vontade, porque quando eu lanço um livro, eu gosto de receber as pessoas, beijar, abraçar. Isso é muito importante para mim. O abraço, para mim, é uma coisa muito forte. E aí, foi ano passado, dia 13 de setembro, né? A gente lançou lá no Rio e foram mais de 1.500 pessoas. Que maravilha. Abracei todos. Puxa, literalmente. Parabéns. Literalmente. Isso é um esforço muito grande. Eu também lanço, eu não tenho tanta dedicação assim. Não, mas é porque tinha essa energia acumulada, Entendi, sabe, padre? entendi. Aí eu achei que, eu passei tanto tempo dentro de casa, hoje eu vou ficar aqui até o último. Que e maravilha. Assim foi feito. Bom, nesse livro, exatamente Felicidade, você até questiona, né? Que as pessoas têm aquela ideia de felicidade, eu tenho que estar feliz sempre. Isso não é uma realidade, isso é uma utopia, não é? Acho que é uma utopia e, ao contrário, eu acho que hoje tem a tal da positividade tóxica, que são aquelas pessoas que sempre estão falando coisas boas, que sempre estão postando coisas boas, como se o mundo fosse assim. Não é. Eu sempre digo para as pessoas que a vida ela é instável, né? Como é a natureza, como é o mar, como é a lua, a nossa vida também é assim. Então, você passar para as pessoas que existe esse estado de total plenitude e que seria a tal felicidade é injusto. Né? Porque a felicidade tem muito a ver se você está trilhando o seu caminho como ser humano. Perfeito. Né? E aí não tem nada a ver de você estar super feliz. É se eu estou sendo cada dia uma pessoa um pouquinho melhor. Isso é felicidade. Eu acho que o universo ele tem regras, ele tem leis, apesar de muitas pessoas questionarem, mas existem regras. Sim. Por exemplo, somos mortais todos. Isso Verdade. é uma regra que está no universo. Eu vou questionar isso? Não. Eu não vou questionar quem criou o universo inteiro. Tem muito mais know-how, sabedoria e capacidade que eu. Eu aceito as regras que estão aí. E dentro dessa regra, nós somos parte da natureza. Eu, você, o cachorrinho, a árvore, e tudo que foi criado tem um propósito dentro da natureza. Nós também temos. A diferença é que todos os outros animais, ou objetos, ou vegetais, eles vêm com isso programado. Por exemplo, a laranjeira. Sim. Ela vai dar laranja. Verdade. Ponto. Aí, qual a felicidade para a laranjeira? Dar laranja. Verdade. Né? E qual a felicidade para o ser humano? Ser um ser humano, ou seja, ser essa pessoa que, através de valores, de sabedoria, ele faz a sua vida melhor e ele faz isso também com os que estão ao nosso redor. Então, isso é fundamental, é essa trilha, essa caminhada de ser alguém melhor, independente das circunstâncias, independente dos outros que estão ao meu redor. A gente sempre pode ser feliz se a gente estiver fazendo aquilo ao qual nós fomos destinados. Me permita, falo como padre, Nosso Senhor, eu chamo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nessa sabedoria, ele dizia que as árvores boas dão bons frutos, e é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, acho que vem dentro do que você tem falado. E tem uma coisa, por exemplo, a palavra felicidade, né, deriva de félix, que que significa frutífero. Exato. Então, a palavra felicidade em si já diz a que vem. Se é uma coisa frutífera, não é só para mim. É para mim e para o que está ao redor. E é tão interessante porque, assim, nós fomos presenteados com livre-arbítrio. Mas também é um grande desafio. Verdade, porque, com certeza. Né, os outros seres, eles vêm, se reproduzem, é tudo muito pautado. É quase como se fosse um programa de computador rodando. A gente não. A gente tem que descobrir
para o que a gente vem. Mas mesmo assim eu acho o Criador fantástico, porque aí ele dá o tal dos talentos, dos dons, Verdade. que é uma pista, vai por aqui. Né? E toda Isso. vez que a gente está exercendo um talento, um dom, é tão interessante porque a coisa prospera mesmo, no sentido de se ele é verdadeiro. Senão, ele é autolimitado. E eu costumo dizer uma coisa, que a natureza não suporta inutilidade. Puxa. É como se a natureza tirasse do cenário. Por quê? Porque a gente não foi feito para o egoísmo, para essa questão do fútil, apesar de todo mundo pode estar fazendo, porque tem gente que faz assim para mim, mas todo mundo é assim. Eu falei, ok, mas eu continuo na minha trajetória de ser uma pessoa melhor. Sem dúvida. Porque assim, o movimento de manada não nos define. Nós tivemos a humanidade chegou onde chegou, padre, não pela inteligência, até às vezes usa muito mal essa inteligência, mas chegamos pela colaboração que tivemos uns com os outros. Com certeza. Que estamos perdendo. Então, eu costumo dizer que se a humanidade acabar, ela vai acabar, não vai ser um meteoro, porque quantos meteoros já vieram? Isso. Quantas eras do gelo já vieram? Isso. Né? Ela vai acabar porque a gente vai se extinguir pela falta de humanidade, desse sentimento que nos trouxe até aqui. Nossa, vejo muito cristão isso, nestas afirmações, muito cristianismo. E neste livro tem um detalhe que você diz que é muito marcante a infância, as memórias boas, que são importantes para a felicidade. Por que você toca neste ponto? Não é nem da infância, geral. Porque, assim, o nosso cérebro é como se fosse uma maquininha muito bem programada para sobreviver e ter prazer imediato. Tá? Se a gente fosse um joguinho, só ficava lá apertando para ter prazer imediato ou qualquer coisa sobreviver. Sim. Então, esses caminhos cerebrais, principalmente da sobrevivência, foram muito bem delineados desde que a gente está nesse planeta. Por quê? Porque a gente tinha que sobreviver. Certo. A gente tinha que sobreviver para evoluir. Então, os caminhos neurais do medo, que faz a gente se afastar de um perigo, são muito marcados. Perfeito. É como se fosse uma trilha numa floresta, que aquela estradinha ali está muito bem marcada. Já a trilha da generosidade, da bondade, ela tem que ser trilhada por nós. Sim. Somos nós que vamos ter que chegar ali, tirar o mato, abrir um novo caminho. Por quê? Porque não foi planejado. Isso foi dado para a gente descobrir. Certo. O que foi dado para a gente vão lá, vivam, reproduzam e façam o melhor que vocês têm que fazer. Crescei-vos e multiplicai-vos. E tornai-vos bons. Né? Deus viu que tudo era bom. Exatamente. A questão é que, como isso está muito marcado, a tendência que o cérebro tem de imediato é se fixar no ruim. Sim. Só que isso é a tendência porque a gente era na pré-história, a gente precisava disso. Hoje, com a lucidez que a gente tem que trilhar novos caminhos para que aí sim, bondade, generosidade, gentileza, que são caminhos novos no cérebro, sejam exacerbados, para que a gente possa construir uma nova etapa da humanidade.